Feliz de ter vocês aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esse conceito que tem nos instigado bastante, que é o conceito de comunidade as a service. Mas vamos lá, eu sou Patrícia Marins, fundadora da Oficina Consultoria, e a gente quer contar para vocês, junto com a comunidade as a Service, a primeira comunidade as a Service de reputação e influência do Brasil, que nós montamos com 40 empresas, o que é esse conceito e como esse conceito tem, de fato, gerado negócios para a gente. Para começar, a gente se inspira muito em dois modelos, né? Um modelo do Fórum Econômico Mundial, o modelo da ONU também, que falam sobre como as alianças facilitam as mudanças, como as alianças facilitam a geração de negócios, a expansão para novos mercados e o retorno financeiro. Quando a gente fala sobre redes colaborativas, e eu acho que essa é uma das palavras que mais tem me instigado a continuar trabalhando o engajamento cívico, eu acredito piamente, enquanto jornalista, enquanto comunicadora, que comunicação transforma. Comunicação transforma ecossistema, comunicação transforma o mundo, comunicação transforma empresas, comunicação transforma a sociedade. Essa é a minha crença, é o meu propósito de vida, é o propósito da minha empresa. E quando a gente percebe o momento de mundo que a gente está vivendo, no momento de mundo onde, por exemplo, há pessoas que utilizam microfones para dizer que o 8 de janeiro não existiu no nosso país, por exemplo. Quando a gente vai para essa situação que a gente está vivendo, que não é uma prerrogativa apenas do Brasil, a gente percebe que o modelo de rede colaborativa é um modelo que pode potencializar mais rápido o não retrocesso, em todos os aspectos. Eu estou falando aqui especificamente de um componente político, geopolítico, mas nós temos também componentes econômicos, empresariais, do empreendedorismo, que nós percebemos que eles vão para trás, existem retrocessos, entre eles a agenda ESG, quando não existe um engajamento de rede. Então, esse conceito, né, se a gente for olhar números globais, né, o mercado global de economia compartilhada, economia da colaboração, ele, em 2023, ele já faturou 158 bilhões de dólares e estima-se que seriam 2 trilhões até 2032. São esses números que a gente está falando. A gente não está falando apenas de fazer diferenças mais vultuosas sobre o aspecto político, sobre o aspecto de desenvolvimento socioeconômico, mas também estamos falando de redes para fazer negócios ainda mais volumosos. 69% das grandes empresas já fazem parte de ecossistemas colaborativos voltados à inovação e a fortalecimento de marca. Mas esses negócios ainda são num nicho, num outro nicho. Na minha área core, por exemplo, que é a comunicação, modelos de rede não são comuns. O contrário a gente, na realidade, está sendo contraventor do modelo do meu negócio. O meu negócio vem de modelo de conglomerados. Então, o que mais acontece hoje no meu setor é M&A. É um modelo de juntar para um modelo unilateral de fortalecimento. Aqui a gente vai na contravenção, mas é a origem dessa empresa, de fato, de pensar o que está o outro lado, né? o sidewalk. E aqui a gente traz algo em que, para nós, a gente tem sempre se especializado, que é as vantagens de você ter comunidade as a service. O mundo hoje é dos especialistas, o mundo hoje é, de fato, de pessoas que possam entender o nicho do nicho do nicho, e, da mesma forma, as revoluções estão acontecendo dentro das bolhas, e quando as bolhas se unem. Então, quando a gente une esses dois conceitos, a gente percebe que
Comunidade as a Service, né? CAAS, Comunidade as a Service, são comunidades onde existem muitas vantagens. A vantagem da agilidade, da flexibilidade, da especialização de alto nível. Eu não preciso ter dentro de casa hoje, numa empresa, uma consultoria de reputação e de influência, que é a oficina, especialistas de pesquisa. Eu tenho hoje dentro da comunidade. Eu não preciso ter hoje dentro da oficina especialistas em liderança, formação de liderança. Nós temos na comunidade os melhores especialistas. Então, é sobre isso que nós vemos as grandes vantagens, sem falar no baixo custo de expansão. Então, não há dinheiro suficiente para a gente fazer M&A toda hora. Não é que isso se descarte, não que eu olhe virado para isso, muito pelo contrário. Mas esse não é um único modelo, na nossa visão. Esse não é um modelo, esse é um modelo já em esgotamento. Outra questão, outra vantagem que nós estudamos e percebemos é o menor risco para a instituição que está ampliando a sua cultura e, ao mesmo tempo, maior inovação. Então, eu jogo para dentro de casa inovação de todos os níveis, e aí a minha preocupação é muito mais a governança de como essa inovação toda está acontecendo do que a inovação por si só, né? E a cocriação, o alto valor compartilhado, a sensação que a gente tem o tempo inteiro, que são novos desafios chegando por meio desse know-how, desse conhecimento que a comunidade gera no meu ecossistema e nos ecossistemas que estão dentro da comunidade. Então, isso versus o modelo de conglomerado, quando a gente olha os modelos de conglomerados, onde a integração é mais lenta, existe alta centralização nas tomadas de decisão, o custo é muito elevado para as aquisições, seja de pequenas inovações, seja aquisições mesmo de outras plataformas ou outras empresas, e o risco, de fato, de engessamento, de pensamento, mindset mais rígidos, de engessamento, de fato, de adaptação a essas mudanças desse mundo absolutamente das adaptabilidades, da evolução radical e da necessidade de uma adaptabilidade também radical. Então, por isso, tudo isso, nós estamos abraçando o conceito de comunidade as a service, um conceito onde nós conectamos empresas especializadas em algo em que eu não sou especializada, para entregar ao meu cliente, a um movimento, a uma causa, a um projeto de advocacy, a um projeto de mobilização social, especialidades muito além da minha principal. Esse é um modelo que, então, nos estimulou para criar a primeira comunidade as a service de reputação e influência, e eu estou aqui mostrando para vocês, somos já 40 empresas, tem uma listinha aí de muitas empresas na lista de espera para entrar na nossa comunidade também. A gente lançou a comunidade dia 20 de maio, e a gente está agora organizando a nossa governança, organizando como nós estamos trabalhando e já vendo os resultados sobre todos esses aspectos que nós falamos para vocês. Então, aqui hoje nós temos alguns representantes da nossa comunidade, né? Então, na frente de comunicação estratégica, local, nacional e global, Flávia Rios, da Rede, que vai falar com vocês. Está aqui, querida Flávia. Na área de tecnologia, inteligência artificial, manda muito. O dono da bancada toda, não posso falar palavrão aqui, me proibiram, o João Moreira, sócio fundador da Acuia Tech, aqui de verde, a cor da marca dele. A gente tem também uma frente de advocacy e relações institucionais. Na área também temos várias empresas na área de pesquisa e dados. Na área de
capacitação também em várias empresas. Temos outras empresas, não está aqui, por exemplo, mas já está dentro da rede a Fundação Dom Cabral, mas está aqui também, só não tenho... A gente não estava com um termo 100% assinado, aí não podia colocar a marca, mas eles estão conosco. E na área de estratégia de negócios, a gente também tem a nossa querida Lilian aqui. A empresa da Lilian mudou o nome e eu não estou conseguindo enxergar. Zero Gravity, exato. Zero Gravity é a nova marca, né, Lilian? A Lilian também, especializada, ela conduziu o nosso planejamento estratégico da oficina, que nos levou a um modelo de rede. Né? Então, estou super feliz com a Lilian aqui também conosco. Na área de estratégia digital e mídia, a gente também tem várias empresas, inclusive no ambiente global. E na área de produção audiovisual, super Ale Lupe aqui conosco, da Compasso Colab, parceiraço conosco, também faz parte da rede, e que amanhã é um grande responsável, junto com o meu querido Serginho, da oficina, por vocês, se vocês verem uma Kombi rosa circulando pelo Hacktown, é a Kombi da oficina e da Compasso Colab, onde nós vamos fazer várias gravações e vários painéis amanhã. Você pode também pegar uma carona da Kombi, não pode, Ale, junto com a gente? Então, amanhã a gente dá um jeito de botar todo mundo na Kombi. Mas é isso. Então, e a gente também tem empresas na área de eventos. Vamos fazer esse eventaço que vai acontecer agora, 14, dia 15 e 16 de agosto, lá em Vitória, que é o Movimento Cidade, que está conosco também. Enfim, é isso, galera. Agora a gente vai falar um pouquinho, eles vão falar sobre como é que tem sido o dia a dia da rede. E eu vou pedir para alguém o meu celular, que a minha cola de pergunta está no meu celular. Alguém pegou o meu celular? Ai, obrigada. Porque senão eu não consigo. Eu não consegui decorar todas as perguntas, aí é demais, né? Flávia que começa. A gente até ensaiou para estar aqui com vocês. Vocês estão vendo, gente? Olha, isso, num ambiente de comunicação, é algo raro, né? Alguém fazer uma coisa bonitinha, enfim. Então, paciência aqui comigo, que eu vou já achar a minha cola aqui e vai ficar tudo certo. Flavinha, então, antes de te fazer a pergunta, queria te pedir para você se apresentar e apresentar a rede. A empresa da Flávia chama Rede. E a gente achou aquilo tão potente que a gente pediu permissão para ela para usar a comunidade como rede de reputação e influência também. Então, a gente é duplamente rede, com a bênção da Flávia Rios. Flavinha, então, se apresenta, fala o que faz a rede aqui para a galera, e aí eu vou te perguntar quais são esses benefícios concretos que a sua empresa já percebe em atuar de forma colaborativa dentro de uma comunidade, em comparação aos modelos tradicionais de mercado. Então, Rede ao Quadrado, é um prazer estar aqui. A Rede é uma agência de comunicação corporativa, a gente tem 23 anos de mercado e trabalhamos com reputação corporativa. Então, em algum momento, a gente poderia se considerar, né, concorrente da oficina, mas hoje nós somos parceiros dessa comunidade no propósito de uma construção de reputação das organizações. A gente está em BH, mas atendemos o Brasil inteiro, né? Temos uma penetração grande em Minas. Eu falo que ninguém conhece mais de Minas do que a gente. Então, sejam bem-vindos quando vocês quiserem falar de comunicação especial em Minas, a gente está por ali. E aí, Paty, o que eu vejo dessa comunidade, na prática, ela acontece nisso daqui que está sentado. Né? É a gente trocando. Eu não acredito em comunicação sem troca de conhecimento e sem busca de conhecimento para a real transformação. Então, né, quando você fala da transformação, a rede hoje assina, né, comunicação que transforma. E eu acho que quando a gente senta aqui, né, nós 5 e todos os outros 35 que estão fazendo parte já, é um jeito muito potente de se fazer a comunicação como precisa hoje. Né? Quando começamos lá há 23 anos, a gente falava de assessoria de imprensa, a gente falava de comunicação interna, né? A gente falava de newsletter. E a realidade hoje é que a comunicação é um todo. Se eu vou usar a ferramenta de IA
né, que o João vai produzir para a gente, ou se a gente vai usar evento, ou se a gente vai usar audiovisual, isso é, entre aspas, detalhe. O que a gente precisa entender desse processo de reputação, de como é que isso vai ser feito, e eu não vou dar conta de fazer tudo sozinha. Então, para mim, o maior ganho prático que a rede já proporcionou hoje para a rede é a troca de informação e a possibilidade de acesso à informação de tão alto nível, com pessoas tão capacitadas nesta coisa imediata. Então, isso já é real e já é verdadeiro. E, sim, tem só 2 meses e a gente já fez negócio. E é legal contar para vocês que a gente criou algumas frentes de organização da nossa comunidade. A primeira é atrair, de fato, esse primeiro grupo dessa comunidade de empresas que tenham coincidência de propósito. Então, quando nós abrimos os nossos negócios de uma forma ampla para os clientes e trazendo os nossos parceiros, a gente entende aqui de um modelo em que nós acreditamos na qualidade da entrega, nós temos o mesmo propósito de valores, nós estamos professando ética nos negócios, nós estamos professando transformação do nosso país. Então, tem alinhamento de propósito, é o que nos une. A segunda é governança. A gente criou um comitê de governança para discutir as práticas de negócio. Para vocês terem ideia, para o meu negócio principal, a gente estabeleceu que a rede vai gerar para a gente um incremento de negócios pela rede de 20%. Isso é meta que a gente já estabeleceu dentro do nosso negócio para fomentar o negócio para a rede. Então, aquilo que não fica mais canalizado dentro da oficina vai para a rede. E aí a gente tem também encontros que começamos tem 2 semanas e passarão a ser quinzenais, só rodada de negócios, onde a gente vai, de fato, discutir o que está chegando em cada empresa e como é que a gente pode fazer isso junto. O primeiro modelo é para a COP30. Então, para a COP30, por exemplo, a gente criou uma plataforma de serviços unificados da rede para oferecer para a COP30. E o João... Vou passar para o João agora. Ah, não, desculpa, é para a Lília. As mulheres aqui estão em maioria, né? Então, né? E a Lília vai falar aqui. Eu pedi também para a Lília se apresentar, querida, que a gente tem o maior carinho por ela. Ela que foi lá cutucar a gente há 2 anos atrás para a gente sair do nosso status quo. E deixou uma sementinha para a gente lá, e a gente pegou dessa sementinha e depois foi cutucar e transformar numa comunidade. E Lilian, se apresenta também, apresenta Zero Gravity para todo mundo aqui, e fala para a gente de que forma a participação na comunidade as a Service tem ampliado reputação, influência e visibilidade da sua marca junto a parceiros e clientes. Bom, obrigada, Paty, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Meu 4º Hacktown, e acho que isso aqui é muito legal para quem está a primeira vez. Com certeza vocês vão estar aqui de novo. Eu sou RP de origem, então minha formação aí a primeira, né? Mas eu sou uma apaixonada por marketing, então sempre fui da área. E há 6 anos eu fiz uma transição, né, para o lado de cá da mesa. E a gente fala muito hoje sobre o profissional slash, né? Alguém já ouviu falar desse conceito, né? Isso, slash, isso, né? O slash mesmo, a barra, no sentido de que a gente ainda vai ter muitas carreiras na nossa vida, né? Graças a Deus, acho que a gente vai ter uma longevidade para isso, né? Então, já estou aqui numa outra carreira, inclusive outra empresa, né? Porque eu tinha uma outra empresa. E hoje a Zero Gravity, por quê, né, do nome? Então, a gente acredita muito que o peso daquilo que a gente sabe, muitas vezes, é o que impede a gente de ir adiante, né? Então, como a gente se provoca a ter um pensamento gravidade zero? E eu espero ser esse agente externo, justamente para trazer uma nova lente, né, e provocar as pessoas para esses novos olhares, né? Então, minha paixão é a inovação, trabalho muito nessa área, acho que isso aqui é onde eu realmente fico muito, muito feliz, muito obrigada. E inovação, estratégia e transformação, a Paty falou de liderança também, porque não tem como não falar de gente, né?
Então, quem está aqui também, sigam as trilhas aí de pessoas. Acho que não tem como a gente falar de inovação e transformação e não olhar para as pessoas. Então, é uma grande paixão que eu tenho também. E acho que no meu Slash também eu estou colocando cada vez mais esse elemento humano, né? E falando sobre, né, sua pergunta, o que eu acho? Não sei se alguém já conheceu ou ouviu falar de uma parábola da Índia a respeito dos cegos e o elefante. Alguém conhece essa parábola? Não? Conhece, né? Então, o que é essa parábola? Seria muito bom eu ter um elemento visual para explicar, mas eu vou tentar contar para vocês. Então, eram cegos que foram apresentados a um elefante e cada um trouxe uma perspectiva. Então, aquele que estava no rabo falava, é uma cobra. Aquele que estava lá na pata do elefante falava, eu acho que isso aqui é uma torre, né? Aquele que estava lá na lateral falava, isso aqui é uma rocha, né? E o que eu acho que a rede faz? Ela ajuda a gente a trazer a perspectiva de um olhar sistêmico, que é justamente eu entender que é um elefante que está ali, que não é que não é uma cobra, ou que não é uma pedra, né? Então, eu acho que do ponto de vista de como a gente vai operar, né, a mudança é importante, porque a transformação sistêmica ela só acontece quando a gente consegue trabalhar de forma mais integrada. E acho que a rede de reputação já traz para mim visibilidade no sentido, né, de poder oferecer para os meus clientes essa transformação sistêmica de verdade, né? E isso já me coloca, com certeza, num lugar, né, de competitividade, de ter uma proposta de valor mais completa, de conseguir ter uma oferta mais integrada, competitiva, né, e contínua, né, porque acho que a gente tem uma dor, às vezes, de clientes que são mais pontuais ou que querem, de forma muito... eu brinco que é acupuntura, né? Falar, vou fazer uma acupuntura aqui, tá, mas isso não vai resolver se fizer só uma sessão, né? Então, acho que é isso. Assim, eu tenho um super prazer, tenho aprendido demais a cada interação que a gente tem, né? Já fiz negócios aqui com pessoas da rede, espero fazer mais. Então, é isso. Muito delícia. É isso. Tem sido delícia, né? Tem sido super delícia. Eu acho que agora é o Alê, né, que vai falar. Agora é o Alê. Mas tem uma coisa que a Lilian falou que eu queria... até para levantar a bola aqui para o Alê, que uma das coisas que deixa esse ambiente delícia é, de fato, a gente poder beber da fonte do know-how isolado de cada um da rede. Isso tem sido um grande barato. Então, essa semana que passou, por exemplo, a gente teve um talk, o nosso primeiro rede talk interno das empresas. E aí 2 empresas deram uma aula para a gente. Uma sobre inteligência artificial e a outra sobre comunicação regional. E foi incrível. Então, a gente poder estar num ambiente onde a gente também pode beber da fonte da experiência profissional do outro, e diversidade na veia, né? Assim, a gente, de fato, poder se sentir muito mais plural, muito mais forte, e com essas lentes que jamais seriam as minhas, e num ambiente de segurança psicológica e de segurança de negócios também. A gente tem falado tanto que o senso de pertencimento é o que nos tira da pandemia da solidão. O senso de pertencimento é o que faz que a gente, enquanto empreendedor, tenha fôlego para enxergar que é possível ir além daquele obstáculo, né? Então, essa jornada super solitária que é o empreendedorismo, ela passou a ter outras colorações quando a gente está numa comunidade, né, Alê? E queria te pedir também, eu sei que você é um cara super famoso, mas se apresenta mesmo assim, por favor, e diz para a gente, Alê, como é que você acredita que esse modelo contribuiu com soluções mais inovadoras e estratégicas para os seus clientes? Famoso no banco, Paty. Itaú, Bradesco, eu sou muito famoso lá. Boa tarde, gente, tudo bem aí? Eu sou o Alê Lupe, sou sócio fundador da Compasso Collab. A gente produz conteúdo de podcast a websérie, o que tiver conteúdo audiovisual na mão, a gente está lá tentando ajudar a marca ou
o cliente a desenvolver. Ô, Paty, quando eu recebi o convite de vocês, para mim foi algo inesperado. E eu vou chegar aqui. Todas as vezes que a Compasso, ou mesmo antes da Compasso existir, eu e a minha sócia, a gente sempre teve na cabeça, por que as produtoras não se unem? Eu nunca entendi isso. Sempre tinha uma disputa entre elas, assim. Sendo que você podia pegar, reunir algumas produtoras e oferecer para um cliente. A minha produtora talvez seja melhor nisso, mas a dele é muito melhor naquilo e vai poder me ajudar e tal. E se junta ali, sei lá, 4 ou 5 produtoras e entrega um baita trabalho, que não precisa ser necessariamente caro, enfim. E eu nunca entendi isso. Eu cheguei a fazer parte da diretoria da APP, que é a Associação de Profissionais de Propaganda, e aí eu falei, agora sim, agora a gente vai conseguir juntar. Mesmo lá, que profissionais de propaganda, agências e tudo mais, a gente via assim, tudo muito solto, e mesmo dentro da associação, isso vinha me frustrando muito, mesmo na tentativa com a Compasso. Quando vocês me convidaram para a rede, porque a nossa história começou no passado, aqui no Hacktown, uma relação ali meio parceiro e meio vocês como cliente e tal. E aí, quando vocês me convidaram para a rede, eu falei, vou lá, né? Era isso, cara. Assim, olha que legal. E respondendo a tua pergunta, hoje, com o tamanho que é a rede, quem pertence à rede, eu posso oferecer para os meus clientes hoje não só o podcast, porque podcast tem um monte de gente fazendo. Só que tem muita gente que faz assim, vai lá, liga a câmera, grava aí, a hora custa tanto e acabou. Atende, ganha dinheiro, ok, é o modelo de negócio deles. O nosso da Compasso é oferecer cada vez mais experiências e ir mais além com o conteúdo do cliente. Porque às vezes ele não precisa de um podcast, às vezes ele precisa de participar de um evento desse, ouvir outras experiências, trazer ele para cá e ele poder sair daqui e entrar nesse monte de sala tal. Então, é isso que a rede proporciona para a gente, como empresa, né? E mostrar também o cliente, o nosso cliente, o cliente aqui de todo mundo, mostrar para o cliente dele o que está na cadeia de produção dele, sabe? O que está por trás, o que pode embasar. Então, eu acho que quando a gente trabalha em rede, quando a gente olha que pode juntar um monte de coisa e sem que o preço fique uma coisa maluca, onde todo mundo que está na rede entenda o modelo de negócio dos outros. Porque, assim, não é porque você está numa rede atendendo, às vezes, marcas grandes e tal, que você vai ficar achando que o mundo é isso. Você tem que olhar... Gente, o que tem de cliente médio e pequeno precisando disso, precisando desse olhar, precisando de uma imagem bem feita, de um som bem feito, de uma assessoria bem dada, sabe? E poder falar, não, cara, eu não fui aprendido por uma empresa, eu fui atendido por uma rede. Né? Então, isso, para mim, para o nosso negócio, ajuda demais. Assim, e mudou, a gente percebeu que mudou um pouco a maneira como as pessoas estão conversando com a gente para próximos negócios, assim, sabe? Que bom, muito bom. Fico super feliz porque a gente está sentindo isso. Eu falava hoje com a Liliane, CEO da oficina, como não tem um único dia, desde que a gente lançou a rede, que não tem um negócio que chega na oficina por conta da rede. É impressionante isso. E assim, é a força da rede. Na realidade, hoje a gente tem 40 empresas fazendo mais boca a boca do conceito de rede, e o que é incrível. E aí, o nosso garoto verde aqui, cor da marca Cuiatec, gente, vocês têm que conhecer a Cuiatec. Se não conheceu, o João vai contar para vocês. Mas a gente também se conheceu num festival de inovação, né? Não foi? João, então, fala para a gente sobre a Cuia e também como é que o modelo de comunidade impacta positivamente o ecossistema do mercado em que a sua empresa atua, que é totalmente diferente dos nossos aqui, né? É muito diferente. Tem a sua empresa, ela faz impacto social na veia. Bom, primeiro, prazer enorme estar aqui, participando sempre dos convites da oficina. Como mineiro,
estar no Hacktal é reenergizante, porque a minha cidade é uma cidadezinha do tamanho de Santa Rita, e ver a potência que Santa Rita impacta na agenda nacional e internacional com o Hacktal é fantástico. E a Cuia, o que é a Cuia? Nós somos uma empreiteira digital nascida em João Pessoa, na Paraíba, que nasceu com o propósito de impulsionar o poder da tecnologia para transformar empresas e pessoas. Nós transformamos empresas a partir de serviços de tecnologia, como uma empreiteira, criamos projetos de produtos digitais, seja um aplicativo, uma plataforma ou um agente de IA, e pessoas, porque a gente percebeu há 5 anos atrás que talentos oriundos do Nordeste e do Norte do Brasil não se alavancam no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não dá oportunidade para esses talentos. E a Cuia, então, passou a acelerar jovens talentos e impulsionar esses talentos para projetos de tecnologia e inovação, para além das fronteiras de João Pessoa, do Nordeste e do Norte do Brasil. E nos conectamos com a oficina há cerca de quase 3 anos atrás, muito por um match de propósito, de valores, de cultura. E quando quando nasceu a rede, a gente enxerga a rede como uma cuia, onde tem 40 empresas dentro dessa cuia se somando e se impulsionando e levando tecnologia, levando inovação, levando soluções e serviços para outras empresas e para outras regiões. E para nós, Cuia, faz todo sentido participar, porque somos uma empresa lá da Paraíba e com a rede, agora, nós somos uma empresa de abrangência nacional e internacional. Então, esse foi o maior match, isso foi o que mais impactou, e quando surgiu a oportunidade, a Paty, a Lili, para nós foi, não, sem dúvida, estaremos conectados e vamos fazer parte, sim, da rede, porque tem esse poder de impulsionar ainda mais o impacto que nós já estamos fazendo. Projetos locais ganham escala regionais, escalas nacionais e escalas globais, né? A nossa ideia é justamente isso, potencializar os projetos que já existem, tanto nossos, enquanto empresas, como dos nossos clientes, nessa visão de mundo hiperconectado, e tirando o melhor proveito das tecnologias existentes, como se a gente estivesse trabalhando com tecnologia aberta dentro dessa comunidade que a gente criou. Pessoal, esse bate-papo aqui vai se transformar num podcast, que é o Arena de Ideias. Depois entra lá no YouTube, Arena de Ideias, é o nosso podcast. Mas vocês podem participar agora das perguntas do nosso podcast. Então, quem quiser fazer perguntas para a gente, levanta a mão, que a gente tem aí o microfone correndo para vocês. Fala seu nome para a gente, da onde você é. Eu sou Mayra, de São José dos Campos, estou com a equipe do Nexus aqui. Legal. E eu achei super interessante a comunidade como a service, principalmente para pequenas empresas, né? Até que conversou que, para a gente, geralmente começa com a empresa, depois vai começando a seccionar, né? E como que seria esse grupo de profissionais para impulsionar um pequeno negócio, as ideias e fazer parte dessa rede? Obrigada, boa tarde, parabéns a todos. Quem quer falar? Quer falar, Flá? Pode ser eu? Não. Tem uma coisa muito legal que está acontecendo, é que veio uma ideia, né? E a oficina é a construtora dessa ideia, da comunidade. Elas trabalharam muito para que isso chegasse mais de ano, para que essa ideia saísse, né? Viesse como concepção. Mas o que é mais legal é que a construção da agora para frente ela é conjunta.
Então, por exemplo, a parte de governança, a gente dividiu, existe um comitê, existem vários comitês, então tem comitê de conhecimento, comitê da governança, comitê de eventos, comitê, então tem de gente, tem comitê de inovação. Então você tem vários comitês, né, que a gente participa, que a gente lidera, onde a comunidade vai construir como é que ela vai funcionar. Então, essa é uma coisa muito legal. Acho que talvez, né, se essa for uma ideia de vocês, de participar, de construir coletivamente, que da ideia original, mas que depois, na hora que essa comunidade se faz, como é que vocês vão construir, como é que ela vai funcionar? É isso que a gente está fazendo. Não veio uma regra pronta. A gente está construindo conjuntamente. Agora, se a sua ideia for participar da rede, então o comitê de compliance, governança, está criando as regras para que novos entrantes possam fazer parte. Então, o que faz sentido para a rede, né? A parte já falou da questão do propósito. Então, ter o mesmo propósito que a gente é o primeiro passo para que se faça parte. E depois, óbvio, vão ter algumas considerações para que a gente possa ser realmente que a gente faça a diferença, a gente na vida de quem entra e quem entra na vida de quem já está lá. Então, a indicação é essa. Se for para você criar uma comunidade, a dica é essa. E se for fazer parte dessa comunidade, daqui a pouco, né, vai ter as regras e as aberturas para que novos integrantes façam parte. Só complementando também a resposta, o poder da comunidade as a service para um pequeno negócio se antes, para eu participar de um edital, de uma concorrência com uma Petrobras. Pô, Petrobras é gigante, estou de verde aqui, vamos me inspirar na marca deles também. Como que eu chego como Cuia, uma pequena empresa da Paraíba, para se apresentar perante um gigante como a Petrobras? Agora eu tenho uma comunidade as a service que me dá força, me dá credenciais para estar lá e ter esse cliente no meu portfólio. Entendeu? Então, assim, para o pequeno negócio, eu vejo esse impacto também desse poder, desse conceito de comunidade as a service. Eu gosto muito do conhecimento. Eu acho que o conhecimento é uma coisa maravilhosa. Então, eu vejo a maior potência, o conhecimento em tudo isso. Por exemplo, a própria equipe da oficina foi para o SXSW de Londres. Existe um conhecimento lá que talvez a minha agência não pudesse ir como uma agência média, pequena, né? Dependendo da comparação do tamanho da agência. Então, eu vou beber desta fonte diretamente de quem esteve lá, né? E eu, talvez, muito provavelmente, né, a rede até tem um estúdio de audiovisual, mas eu não faço nada do que ele pode fazer para a gente. Então, imagina que bacana se ele, em Minas, agora começar a usar o estúdio da rede, mas eu conseguir ter a tecnologia dele, o conhecimento, né, lá em Belo Horizonte. Então, eu acho que a gente ganha muito, né? Porque, senão, imagina se eu for criar uma área de audiovisual, uma área de tecnologia, uma área de treinamento, uma área de... não é possível. Então, essa possibilidade de eu ter muita coisa boa à minha mão é o grande ganho para os pequenos e médios, não tem a menor dúvida disso. Só mais uma questão aqui, em relação ao espaço físico. A gente também está remodelando o nosso escritório para poder dar espaço para os nossos membros da rede. Tá? Então, antes de mais nada, é uma empresa que não tem filiação, ninguém paga nada para estar, não tem exclusividade. Então, assim, é de fato um modelo democrático, né? Então a gente não está ser remunerado por filiação, não é essa a ideia de verdade. Mas a gente está considerando que se quanto mais junto, grudado, sabe, a gente estiver, mais potente a gente vai ser em todos os aspectos. E até no nosso novo escritório a gente está considerando uma ampliação agora no design que foi feito, no projeto de arquitetura que foi feito, para que os membros da rede também possam estar no nosso escritório. Então, a Flávia, por exemplo, que tem base em Minas, ela vai poder agora dizer que ela tem escritório em Brasília, em São Paulo, no Rio, aonde a gente tem escritório, e para todo mundo da rede, idem. Então, esse poder também da gente, de fato, ser comunidade por meio de credencial.
né? Então, pegando o exemplo da Petrobras aqui, hoje, se o João for entrar na licitação da Petrobras, ele tem uma série de escritórios para poder comprovar a força da cuia. Bom, super parabéns aí pela ideia e iniciativa. Acho que vem numa excelente hora, né, ter a primeira rede de reputação e influência no Brasil, e principalmente com esse foco de transformação e evolução da nossa profissão. Da perspectiva do cliente, eu fiquei com algumas questões, não sei se vocês já discutiram, como que está estabelecido. Mas, por exemplo, quando vocês estão prospectando ou estão trabalhando num cliente que, eventualmente, é atendido por um concorrente, ou o caso contrário. Existe na rede alguém que atende um concorrente. Como é que essa situação ela é resolvida? E depois, assim, uma outra dúvida que eu também imaginei, fiquei pensando que vocês estão discutindo, né, e tentando entender um pouco melhor, é que, principalmente, empresas, né, que têm um processo de compliance mais estruturado, elas têm uma série de exigências em relação aos níveis de formalização, tipo de contrato das empresas que elas vão trazer para uma licitação. Isso está sendo equalizado na rede? Ou seja, para fazer parte da rede, todo mundo tem que ter um certo tipo de formalização dos contratos de trabalho, o living wage mínimo de trabalho. Eu queria entender um pouco mais desses aspectos, porque isso pode ser, talvez, um ponto de entrave, né, pensando em alguns clientes que podem chegar. Né? Vou começar, e aí meus colegas aqui me ajudam. Vou começar pela última, tá, Rosália? A última pergunta. Sim, o comitê de compliance ele é a porta de entrada. Então, antes da gente lançar a rede, a gente fez esse trabalho com todas as empresas que estão na rede para a questão de compliance, de certificação, vamos dizer assim, de todas as questões básicas que nos unem em relação a um propósito comum de trabalhar com bases muito éticas, muito sólidas, muito críveis e comprovadas. Tá? Sobre o modelo de negócio, a gente está tentando ser o máximo transparente possível. Então, sim, nós temos na rede clientes que são concorrentes, mas não na mesma área. Tá? E quando a gente tem hoje, por exemplo, é tudo muito novo ainda, e a gente tem falado que a gente está testando, pode ser que alguma coisa não dê certo, e a gente está com a disposição de se adaptar. Mas a ideia olha, eu tenho um negócio assim, esse é o pitch, eu estou participando de uma concorrência assim, quem da rede pode vir ou quer vir? Pode ser que várias empresas da rede possam fazer aquele mesmo serviço. E aí a gente vai ver quem mais tem aptidão para aquilo. Tá? Mas com muita transparência, a ideia é essa. Até agora não deu treta. É óbvio que vai dar. Não existe casamento perfeito, né, gente? Mas, assim, eu espero que a gente consiga atravessar essas tretas com muita maturidade e com essa disposição de que de fato, um ambiente para geração de negócios, geração de conhecimento. Então, muitas vezes, não é para mim, é para o meu colega do lado, e está tudo certo. Né? Tanto que, quando vocês verem, por exemplo, a área de pesquisa, a gente tem várias empresas que são concorrentes entre si. Assim como eu e Flávia, em vários momentos, a gente era concorrente. Mas o que a gente quer demonstrar também é que, hoje, fazer negócio significa dar mão para o meu concorrente. Concorrente no cliente, a gente vai optar, ou um ou outro. A gente vai optar, até porque, senão, a gente vai ruir, de fato, aquilo que a gente entende que é o principal aqui do nosso conceito de rede. Só complementar, Rosália, por exemplo, como a gente não tem exclusividade, a gente não é uma empresa única, né? Então, por exemplo, eu atendo cliente que a Patrícia atende concorrente, mas a gente não divide informação pela própria parte de compliance. Eu não tenho obrigatoriedade de dividir na rede, né, com a rede, as informações ou que eu estou participando. Mas, por exemplo, outro dia mesmo, chegou um cliente para a rede, um prospect de cliente, que eu não podia atender. Eu atendi um concorrente dele. E aí eu joguei na rede
e coloquei, tem tais agências na rede, a Oficina é uma empresa que está participando da concorrência desse cliente que eu não posso atender. Então, né, por quê? Porque é isso, como a gente não é uma empresa única, a gente não fechou, né, nós não fechamos uma sociedade, a gente continua com essa liberdade. E a rede, inclusive, atende clientes parceiras de outras agências que não são Oficina, né? E isso não atrapalha em nada o meu trabalho, porque é isso, eu não tenho exclusividade e a gente não tem essa questão de, né, até por milhares de contratos, você sabe melhor do que eu, da questão de confidencialidade e tudo mais, a gente não leva nada para a rede que seja interno dos clientes. Bom, gente, parabéns pela iniciativa e eu acho que só dar um contexto, né? Eu caí aqui de paraquedas, eu perdi uma palestra, falei, vou entrar. E quando eu vi o teu nome, e coincidentemente você é uma speaker de um evento que a minha agência está organizando na segunda-feira, dia 4, que é a Sustentabilidade em Campo, eu falei, acho que as conexões, né, acontecem por um porquê. E eu falei, vou lá. E, intuitivamente, eu estava fazendo isso na minha agência, de convidar pessoas que têm skills muito melhores do que eu não tenho, né? Não sabia que existia já esse modelo de negócio, então parabéns por ter estruturado isso como modelo de negócio. Mas até um pouco da tua pergunta também, que eu estou enfrentando, justamente por ampliar essa rede, alguns serviços acabam batendo com o meu, só que eu sei que às vezes tem um parceiro que faz isso com uma excelência muito maior. E como a gente trabalha, né, com um nível de personalização e de entrega muito alta, eu trago esse profissional, mesmo sabendo que ele pode ser esse concorrente. E aí foi exatamente essa semana eu passei por isso, por fazer um contrato pensando em ter um no compete, né, alguma coisa do tipo. Mas eu fiquei muito na dúvida, porque eu poderia perder aquele parceiro, aquele cliente, lógico, se contratasse aquele parceiro por fora, o contrato ia ser infinitamente menor. Então, eu fiquei um pouco nessa de, tipo, vou expandir a rede, mas fico nessa questão de perder o cliente, porque tem um valor menor. Então, eu queria saber como que vocês pensaram em relação a trazer esse parceiro, se é pela especialização dele, se vocês têm um acordo, né, de cavalheiros, ou se isso realmente está em contrato, porque realmente é algo que eu estou passando por querer realmente criar essa mini-rede, né, lógico, não tem essa estrutura, mas no dia a dia dos projetos que a gente toca aqui em casa. Como é seu nome? Fernanda. Então, minha agência se chama Noli. Noli? Legal. Então, a gente vai se ver segunda-feira de novo, Fernanda. Mas, Fernanda... né? Não, evento super legal lá em São Paulo. E, então, Fernanda, eu entendo o seguinte, quando a gente começou a entender mais sobre comunidade, esse modelo de economia de colaboração, a gente falou, poxa, mas a gente já tem um monte de parceiro dentro de casa. E aí? A gente, ok, tem muita coisa que a gente já faz com parceiro, chama o parceiro, enfim. Só que a gente falou, não é isso. Não é isso. Eu estou falando de um novo conceito de negócio. Estou falando, de fato, que tem um princípio básico, que eu não tenho como trazer para a rede quem eu não tiver segurança 100% de vai comigo no meu cliente, e o cliente é de todo mundo. E que amanhã não vai me dar uma rasteira falando, olha só, aqui... Porque acontece, gente. Né? 30 anos que eu estou empreendendo, acontece direto. Aquele cara que você confiava a vida inteira vai lá amanhã e te esfaqueia. Não é? Enfim... Ser humano é ser humano, cada um, né, tem a sua bagaginha de crenças, valores, caráter e tudo mais. Mas aqui a gente, de fato, está trabalhando com uma questão de ética de negócios de comunidade. Então, não dá para a gente não realmente se despreender e falar, esse aqui é o seu, esse aqui é o meu, e vamos lá desse jeito. Então, as regras do jogo elas têm que estar muito claras na largada. Então, a gente criou, inclusive, o comitê de negócios para a gente poder definir essas regras coletivamente, para ninguém na rede falar assim, não, eu não sabia amanhã, não era assim que eu pensava. Então, assim, isso está sendo construído coletivamente para a gente apresentar para toda a rede, e essa ser a nossa prática de negócios, assim como a nossa prática de governança e a nossa prática de gestão de conhecimento, que são os nossos 3 pilares. Tá?
Então, eu acredito muito, assim, eu só fiz o meu negócio crescer na base da confiança. E tenho parceiros que carrego desde o começo. A oficina faz 25 anos, fez agora no mês de julho, 25 anos de mercado, e a gente tem parceiros desde o começo. Mas outros que foram, que evoluíram, enfim, o que a gente está lançando aqui é algo totalmente diferente. Eu continuo com vários parceiros dentro de casa, mas não é isso aqui. Aqui é comunidade. Né? Da mesma forma como hoje, como mulher, fundadora de uma empresa hoje que emprega majoritariamente mulheres, eu vou sempre nas minhas comunidades de mulheres, aonde eu tenho aconchego, para as minhas tretas mais profundas, para as minhas dores mais profundas. É ali que eu tenho segurança psicológica. É aqui, na minha comunidade hoje, enquanto empreendedora, que eu quero ter esse abraço, esse aconchego, esse, sabe, carinho. Lilian, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Vamos comigo, porque eu não vou dar conta. Não dou conta, você é a dona da bola e a gente vai lá e a gente vai brilhar, entendeu? Então, assim, se não tiver essa questão da confiança mesmo, eu não seria comunidade. Não sei se eu te respondi. É um medo, sem dúvida. Exato. Então, para mim, hoje, seria muito mais fácil ir para o modelo de conglomerado, ir para o modelo de grupo. Eu estou na contramão. Eu estou muito feliz de estar na contramão. Posso só complementar uma coisa? Lá na Compasso, acontece... A gente atende a CBN, por exemplo. Então, todos os podcasts de branded, a gente produz para eles, seja em vídeo, seja em áudio. No começo, era meio uma coisa de maluco, era uma comunicação de maluco, porque o cliente queria uma coisa, o cliente final, passava pela agência, depois passava para o comercial da rádio e chegava na ponta aqui na produtora. Então, isso gerava tanto ruído, tanta refação. Ao longo do tempo, a gente conseguiu furar a bolha e conseguiu colocar todo mundo na conversa. Só que, com isso, a gente também trouxe pessoas de fora que certamente poderiam também dar aquela boforada de zóio, né? Mas foi na base da confiança que a gente também conseguiu. Então, hoje, a gente confia no nosso parceiro de ir lá e atender o cliente do cliente. Então, assim, é uma construção que eu entendo bem o que você disse. É muito... Você fica ali o tempo inteiro assim, ai, meu Deus, né? Tem essa questão da confiança, mas isso a gente passou com muita gente. Só que eu percebia sempre que as portas se fechavam. Então, aquela pessoa é sempre um concorrente. Aquele menino que faz o podcast mais barato lá rouba meu cliente. Por que você não pega o menino mais barato e diz, vem trabalhar comigo, me ajuda a desenvolver esse negócio, esse tipo de coisa, né? Tem ali, ó, ali atrás. A gente tem... Vocês conseguem fazer muito rapidinho as duas, uma pergunta que a gente tem... 5 minutos me deram. Rapidinho aqui a gente conclui. Patrícia, a minha pergunta é, do ponto de vista jurídico, como que vocês se constituem? É um consórcio, não é? Como, juridicamente, você constitui uma comunidade? Juridicamente, quando tem concorrência, a gente estabelece como consórcio. Então, hoje, se o Alê precisar entrar numa concorrência... ele, para comprovar hoje credenciais que talvez a Compasso sozinha não conseguiria, ele constitui como consórcio. Mas, no dia a dia, a gente não tem instrumento jurídico. Nós temos um contrato entre nós que rege a comunidade. Tá? Então, nós temos um contrato onde nós professamos as nossas obrigações, os nossos deveres, nós, enquanto gestores da comunidade, cada membro da comunidade, mas nós não temos instrumento jurídico de sociedade. Cada um toca a sua vida individualmente e a gente potencializa as nossas dores e os nossos valores de forma coletiva quando é necessário a gente agir de forma coletiva. E aqui...
Essa moça linda de laranja. Obrigada, nós estamos combinando de colorido, vocês né? têm que tirar uma foto depois. Vocês estão nessa vanguarda de conceito, de trabalho de comunidade em uma ponta, mas eu acho que vocês têm uma sensibilidade muito interessante de fazer essa leitura de comportamento de consumo. E eu queria levar a pergunta para outra ponta, os clientes dos seus clientes. Como que vocês veem expressões muito criativas e interessantes de comunidades na ponta de lá, dos clientes, para gerar performance? Eu estou no varejo e eu estou ouvindo aqui vocês e encantada. Para onde vocês acham que o varejo está indo com comunidade? Olha, o meu sonho, e ele vai acontecer, a gente vai ser o marketplace de reputação e influência. A gente vai ser o marketplace de reputação e influência. Muita coisa vai mudar, eu tenho certeza, em termos de commodity na área de comunicação. E essa commodity vai entrar no marketplace. E a comunidade potente, do jeito que ela vai estar sendo constituída, o premium vai ser a consultoria individual de cada membro aqui. Então, a gente está se espelhando muito no varejo, tanto que o Cauê é o nosso gestor da comunidade. Eu queria agradecer muito a ele aqui também por ter articulado isso tudo. Vem do varejo, né? A gente fez questão de trazer também uma pessoa com experiência no varejo para espelhar muito esse modelo que a gente está buscando benchmarks em diferentes setores, né? Para a gente chegar nesse modelo aqui. Eu fui, junto com as minhas sócias, com um grupo de executivos, clientes da oficina, para o SXSW Londres, agora no mês de junho, e foi um teste de conceito para mim. Foi um teste de conceito da gente ver como o mercado europeu já vive o modelo da economia, da colaboração em ambientes físicos. Então, você andava por aquele bairro onde aconteceu o SXSW, e você via assim, café com propósito. Aí você entrava, era uma empresa de PR, uma empresa de vídeo, uma empresa de formação de executivo, outro de fazer workshop. Eu falei, uau, olha a rede aqui. Né? E era toda hora, a gente tropeçava com isso. Então, o meu tempo está esgotado, mas para te dizer que a gente está, sim, bebendo da fonte do varejo, mas com essa evolução da economia, da colaboração, mirando um marketplace. Pessoal, Arena de Ideias no nosso YouTube é o que vai virar isso aqui. E eu queria, eu tenho 3 brindes aqui para sortear. Então, aqui na tela de vocês tem as nossas redes sociais e o nosso Arena de Ideias. Flavinha, melhor pergunta, na sua opinião, foi? Melhor pergunta daqui da sala foi? Então, seu nome? Júlia, ganhou um brinde aqui da Rede de Reputação e Influência. E a sua, Lília, melhor pergunta? A minha? Ai, meu Deus do céu. Cadê? Acho que você. Boa. Fernanda ganhou outro brinde. E você, homem de verde? Eu estou até procurando aqui, né? Ela perdeu, porque eu ia falar que era a pergunta dela sobre a questão do pequeno negócio, né, e como ele se impacta. Alice, tem alguma outra? Eu ia na dela também, na dela e na dela, mas sei lá, a gente podia fazer agora quem levanta a mão primeiro? Não, brincadeira. Vai, Ale. Qual é? Quem ganhou? Quem tem irmão gêmeo? Alguém faz aniversário hoje? Fez ontem, então vai levar. Pronto, levou. Valeu, pessoal. Olha, 5h30 aqui nessa sala, a gente vai fazer um workshop de Media Training. Você quer aprender a falar bem? Vem para cá, 5h30. Obrigada. Pra dentro. Começa agora a nova era da reputação e influência.
Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.